E reconhecendo-nos a nós mesmos, reencontramos a nossa realidade despedaçada. Vemo-nos como filhos de Deus, dos quais foi dito um dia: e Deus viu o que tinha feito e viu que era muito bom. Se compreendeis que tudo na origem era muito bom, descobrireis que, segundo vosso mais profundo ser, sois dotados de forças incomensuráveis. Johann Valentin Andrea, em Cristianópolis. Quem é o autor do Casamento Alquímico da Rosa Cruz, idolatrado e quase divinizado por algumas organizações e esquecido por outras, tido como um comediante para muitos que querem diminuir a história dos grupos rosacrucianos. Respira fundo, senta, prepara o café, toma uma água e vamos ouvir com atenção a vida do famoso autor Johann Valentin Andrea. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Os Mestres do Passado. Senta, vamos conversar nesse vídeo sobre a vida de Johann Valentin Andrea. Quero agradecer muito aos apoiadores incógnitos do canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, deixa sua curtida que nos ajuda muito e um comentário, por favor. E você pode apoiar através da chave Pix osmestresdopassado@gmail.com ou sendo um apoiador incógnito, um assinante do canal. Mesmo assim, você também pode se inscrever, curtir e deixar seu comentário. Vamos lá! Essa história nós vamos começar pela família do Johann Valentin Andrea, por seu famoso avô, tido como um segundo Lutero, Jacobus Andrea, de pseudônimo Vulcanus e Faber Fabricius. Ele foi um teólogo luterano, reitor e professor reformador da Universidade de Tübingen. Acompanhou seu duque nos dias principescos e nas discussões religiosas nas décadas de 1550 e 1560 e também representou a Igreja de Wittenberg em Paris, em Estrasburgo. Ele lutou pela unidade da Igreja Luterana, redigiu seus 5 artigos de paz no ano de 1568. A Igreja Luterana estava em formação, cheia de facções, muitos grupos pequenos, e ele tentou levar a Igreja Luterana a um sistema de crenças firme, consistente e unificado. Unificou assim vários grupos, convertendo, ensinando a doutrina luterana e estabelecendo diálogos entre esses grupos. Ele dedicou 12 anos da sua vida à concórdia, a fórmula da concórdia luterana, baseada em um novo padrão doutrinário que unisse e atendesse a todos os reformistas. Ele conseguiu então reunir forças divergentes no luteranismo da época, enquanto a lacuna na outra direção se tornava mais profunda. Foi graças a ele em particular que surgiu a Fórmula da Concórdia no ano de 1577, diminuindo ali muitas brigas nesse período. Ou seja, o avô de Johann Valentin Andrea era visto como um segundo Martinho Lutero, expandindo o luteranismo. Ele era conhecido e respeitado por vários príncipes da Liga Protestante, por muitos duques, pastores e pelo próprio imperador. Isso vai ajudar o Johann Valentin Andrea. Ele também foi o abade do mosteiro de Heidelberg. O seu filho, Johannes Andrea, foi um pastor e teólogo luterano, e mais tarde ele foi abade do mosteiro de Königsbrunn. Ele era conselheiro de Wittenberg, poeta e apaixonado pela alquimia. Johannes Andrea se casou com Maria Andrea, a mãe do Johann Valentin. A Maria Andrea, nascida Maria Mosher, foi uma médica naquela época e especialista em cura, e como tal, ela mais tarde se tornou farmacêutica da corte em Stuttgart. Ela trabalhou na assistência aos pobres e na enfermagem ao longo de toda a sua vida. Após a morte do marido, no ano de 1601, Maria e seus filhos ficaram praticamente sem quaisquer bens, porque o marido gastou somas de dinheiro em várias experiências alquímicas. No inverno mais rigoroso, ela então teve que se mudar para Tübingen junto com seus filhos.
e então seus filhos puderam receber uma boa educação. Esse é o caso do Valentim Andrea e de seus irmãos, que serão patrocinados pelos duques de Württemberg. A esposa do duque Frederico de Württemberg, a Sibila de Württemberg, já havia conhecido Maria em uma visita a Königsbrunn, e ela então confiou ali em 1606 e 1607 a administração da farmácia na corte do estado de Stuttgart. Ao longo de toda a sua vida, ela foi muito ativa na ajuda aos pobres e no cuidado aos doentes, o que ela já fazia desde muito jovem por influência da sua avó, que era Catarina Hiller. Hiller era como se fosse uma curandeira, era uma beguine, e ela administrava uma pequena farmácia. Catarina Hiller, que é a avó de Maria Andrea, instruiu a sua neta, sua filha, sua neta, no cultivo das plantas medicinais e na medicina do jeito que eles podiam fazer. Elas se dedicavam a cuidados dos mortos, quando as pessoas morriam e o corpo precisava ser limpo, e também no nascimento das pessoas. Elas também atuavam como parteiras. E essa é a família do Johann Valentin Andrea, uma família que sempre se dedicou ao próximo. Então, no dia 17 de agosto de 1586, Johannes Valentin Andrea nasceu em Heidelberg. A sua infância foi delicada e a sua saúde era muito frágil. No ano de 1601, o pai de Johann Valentin Andrea falece e a família entra ali em dificuldades financeiras, como acabamos de dizer. O Andrea inicia então seus estudos em teologia protestante e em ciências naturais em Tübingen, ou seja, ele seguiu as tendências do avô e do pai no protestantismo e da mãe e da avó nas ciências naturais. A sua mãe, trabalhando para a esposa do Duque Frederico, pôde ali conseguir uma bolsa de estudos para ele na Universidade Mosteiro de Tübingen. Essa Universidade Mosteiro ela era patrocinada pelos príncipes eleitores ali do Sacro Império Romano Germânico, principalmente pela Liga Protestante ou pela Liga Esmalcada, dependendo do momento que nós estivermos falando aqui. E ainda jovem, no ano de 1602 ele escreve uma comédia chamada Esther. No ano seguinte ele escreve outra comédia chamada Jacinto e obtém ali o seu bacharelado. Ele ascendia rapidamente nos estudos, o que chamou a atenção de todos os príncipes, pois o mosteiro era ali uma vitrine para os príncipes eleitores contratarem os seus protegidos. Em Tübingen, ele fez amizade com Christopher Bezold. Bezold incentivará a Andrea num interesse pelo esoterismo. Bezold falava 9 idiomas, inclusive o árabe e o hebraico, que nós já falamos aqui, que era ensinado nessas escolas. O que era esse esoterismo que o Andrea se interessou? Na época, eram os textos místicos de John Arndt, que ensinava a imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Também os textos de Jacob Böhme, os textos de outros místicos ali, alemães, como Schwenkfeld. Já circulavam muitos textos e livros herméticos nas academias italianas e alemãs, textos alquímicos, cabalistas e toda uma herança que nós já contextualizamos nos vídeos sobre as origens da Rosa Cruz. Para nós lembrarmos que esse esoterismo não era puramente cristão místico. A influência principal sobre Andrea virá da França, da vida de Guillaume de Postel. Guillaume de Postel era um místico joaquimita que foi amigo Inácio de Loyola, conheceu os jesuítas, mas se afastou da ordem e viajou por toda a região que ele podia ali. Ele abordava um cristianismo mais universalista, realmente católico, e ele viveu para evidenciar os laços que uniam o protestantismo ao islamismo e a Cabalá e também ao gnosticismo, com várias tradições antigas que ele estudou, como do Japão, da China, da Índia e inclusive dos celtas, as runas célticas. Ele se dedicou à tradução de vários textos árabes e acreditava que todas as línguas derivavam de um idioma antigo primitivo. Então suas obras ressaltavam
esses paralelos entre as línguas e as palavras das tradições antigas, como nós estudamos hoje no esoterismo. Em sua autobiografia, Valentin André observou que durante esse período de estudo, tanto na universidade como estudos esotéricos, ele foi muito dedicado, leu tanto, estudou tanto a arte e as ciências de uma forma tão intensa que praticamente ele não dormia. Em 1604, que é o ano que a tumba de Christian Rosenkranz é aberta, segundo o mito, acontece ali também a grande conjunção no Triângulo de Fogo e a profecia de Paracelso se cumpre. Então, é o ano que Naometria também é publicada e Cidade do Sol de Tommaso Campanella começam a circular pela Alemanha. Andrea sofre um grande ataque de malária. E ele fica 3 dias acamado. A sua saúde já era frágil desde a infância. Essa crise mudará a vida de Johann Valentin Andrea. De súbito, tudo vai mudar a partir desse momento. Coincidentemente, juntando tudo o que estava acontecendo no mundo, algo acontece ali durante essa malária no Valentin Andrea. Em 1605, ele obtém o seu mestrado e se torna amigo de um livreiro holandês estudioso, Johannes van der Linde, e trouxe muitos livros difíceis de serem encontrados na Alemanha. E o Andrea se inspirou muito no grupo inovador de Amsterdã, o Brothers and Leaf Blind, os Irmãos Florescentes no Amor, que era uma academia literária conhecida como uma câmara de retórica. Era um grupo teatral. E tinha por símbolo uma rosa rugibinosa. O que são as câmaras retóricas? Elas são guildas, um protótipo de sindicato. Eram originalmente locais de encontro, salas ou câmaras, onde os profissionais da mesma profissão ou profissionais habitantes do mesmo bairro se reuniam para trocar informações e conversar. À medida que essas companhias de bairro vão se desenvolvendo, elas se tornam mais eruditas e então se tornam mais literárias, musicais e até teatrais. E até mesmo elas fazem arte para representar ou para formar os iniciados que chegam ali a essa guilda. Ou seja, havia dramas para a introdução de um neófito nessas guildas literárias que são as câmaras de retórica. Elas são um protótipo de maçonaria especulativa. Eram então verdadeiras sociedades literárias, artísticas, musicais e até poéticas. As câmaras mais famosas nessa época era a de Eglantier, a Sweetbriar ou Eglantine Rose, e o seu símbolo era uma rosa rugibinosa selvagem, o símbolo do amor na forma de uma cruz, da qual a figura do Cristo estava pendurada. O slogan era "Em amor florescemos". Então, através dessa arte teatral das músicas e poesias em suas apresentações, eles pretendiam transformar a sociedade onde viviam. Os príncipes e duques viajavam de longe, de várias partes da Europa, para Amsterdã para conhecerem esse fenômeno dos irmãos florescentes no amor, a Câmara da Rosa Rubiginosa. Aqui fica clara toda essa influência dessa câmara ali que ele toma contato através das leituras e depois ele vai viajar, lógico, a Amsterdã, mais para frente. Então, voltando à vida dele, após conhecer Bezold e ser inspirado pelas tradições esotéricas, pela alquimia e ter essas crises espirituais durante a malária, ele conhece a literatura teatral alemã dos Irmãos Florescentes no Amor. Então, ele escreve a primeira versão do Casamento Alquímico de Christian Rosenkranz, inspirado nas obras de alquimia espiritual que já circulavam na Europa e nos rituais de ordenação das ordens de cavalaria medieval. No ano de 1607, Valentin Andrea tem que deixar ali a universidade. Ele foi recusado no exame final e no serviço religioso. Ele anexou um pasquim, uma nota ofensiva, uma piada, à porta do chanceler na ocasião do casamento do chanceler.
Depois disso, ele teve que sair ali de Tübingen e começou a viajar pela Europa ensinando jovens nobres. Fez caminhadas com seus alunos pela Suíça, pela França, pela Áustria e pela Itália. Ele levou ali o grupo de amigos, então, como uma vida de peregrino errante, um louco em sua jornada pela rota, mas como a sua saúde era debilitada, ele mancava. Então, ele mancou até o final da vida, mas nada disso impediu ele de fazer suas viagens pela Europa. Em suas viagens, ele toma conhecimento dos russistas e da Igreja dos Irmãos Morávios, criado pelo reformista John Huss, cuja data de nascimento é incerta até hoje, mas nasceu próximo do grande cisma do Ocidente, outro personagem que pode ser visto como a alma essencial da criação do mito de Christian Rosenkranz. Valentin Andreae visitou Dillingen, um bastião dos jesuítas, e a partir de então ele começou a considerar que a ordem dos jesuítas era o anticristo na Terra. Há alguma coisa que ele viu ali dentro desses jesuítas ali da Alemanha que ele botou os dois pés para trás. No ano de 1608, ele retornou a Tübingen e conheceu então a Tobias Hess, um médico paracelsiano naômeta, seguidor de Simon Studion, com um interesse ali na profecia apocalíptica. As suas famílias já se conheciam desde a infância, mas ele se aproximou de Hess a fim de buscar algo diferente do academicismo luterano das universidades. Nesse meio tempo, então, os manifestos Rosacruzes começam a ser escritos. No ano de 1610 até 1612, Johann Valentin Andreae, então, viaja pelo mundo. E os manifestos também viajam pelo mundo, circulando por toda a Europa. Valentin Andreae viajou a Estrasburgo, a Heidelberg, a Frankfurt e foi à França, onde conheceu melhor os escritos e os discípulos de Guillaume Postel, na cidade de Lyon e em Paris. Dali ele foi para a Suíça, para Carinthia, Carniola e para a Itália. Ele esteve em Veneza e Roma, na Bélgica também, tudo isso trabalhando como tutor de jovens. Quando ele esteve em Nápoles, ele então conheceu a Tobias Emanuel Adame e entrou em contato com a Academia Secretorum Naturae de Giambattista della Porta, que era uma academia hermética, mística e alquímica que tinha por base o simbolismo egípcio e cujas reuniões às vezes funcionavam em uma gruta. Na Suíça, em 1611, ele ficou especialmente impressionado em Genebra com a estrutura política. Então ele se apaixonou pelo calvinismo e pela Suíça. A Suíça será o local ideal da utopia do Johann Valentin Andreae, a sua Cristianópolis. E é nesse ano que ele se converte finalmente ao calvinismo. No ano de 1612, ele retorna aos seus estudos teológicos em Tübingen e foi chamado por Samuel Heidenhofer para trabalharem juntos ali no laboratório alquímico e de medicina. E após passar no exame final em 1614, Valentin Andreae se torna então diácono em Wauhengen e escreve o esboço dos seus livros voltados para o cristianismo. 1614 é um ano muito importante, que é o momento em que ele vai se jogar de cabeça, mas no cristianismo e no luteranismo. Então ele publica Coletanium Mathematicorum e publica a Soma da Doutrina Cristã. Então, os príncipes Guilherme V e a sua noiva, às vésperas do casamento, assistem à peça dos irmãos florescentes no amor no teatro, e o conde Maurício von Hessen-Kassel manda publicar ali o manifesto Fama Fraternitatis depois da morte de Tobias Hess. Ainda nesse grande ano de transformação para Andreae, ele se casa no mês de agosto de 1614. Ele se casa com Agnes Elisabeth Grüninger, que era sobrinha de um dos mais altos clérigos luteranos. E aqui começa Valentin Andreae a mudar novamente o tom e publica mais ou menos 3 livros por ano, em média, mas
ele começa a escrever mais sobre o luteranismo e o cristianismo. E em 1616, apareceu anonimamente em Estrasburgo a obra Theka Gladiis Spiritus, a bainha da espada espiritual, contendo alguns breves e verdadeiros aforismos filosóficos, que começa assim: Saudações ao leitor das anotações dos cadernos de Tobias Hess, um homem piedoso e muito dotado de todas as literaturas que agora tem seu domicílio entre os santos. Nesses cadernos, retiramos esses aforismos. Esse trabalho consiste em 800 aforismos e ele contém 20 frases do Confessio Fraternitatis. E esse Theka Gladiis, a bainha da espada espiritual, é uma obra que foi escrita pelo Johann Valentin Andrea. Isso confirma que o Confessio Fraternitatis foi escrito através dos axiomas que o Tobias Hess escrevia. E isso já é um consenso depois que as cartas de Johann Valentin Andrea foram publicadas. E o Brecht e o Carlos Gilli concordam com isso, que o Confessio foi escrito dos ensinamentos de Tobias Hess e editados por Johann Valentin Andrea, Bezold e outras mãos. Mas também muito do tom que está ali, das frases que estão escritas, também foram extraídas do manifesto da Militia Crucífera Evangélica em Lüneburg, provavelmente publicada por Simon Studel ou pela própria Militia. Nesse ano também, o Casamento Alquímico é publicado, mas antes de ser publicado ele foi revisado e editado para essa publicação específica ali, próxima do casamento político de Guilherme com a filha do rei Jaime. E finalmente, ele faz o Fama Fraternidade de Cristo, um convite à fraternidade de Cristo aos candidatos do amor sagrado. Aqui ele já se afasta bem mais do movimento Rosacruciano em 1617, chamando as pessoas para a sua fraternidade cristã. E então, no ano de 1619, ele vai escrever a Torre de Babel, ou o caos dos julgamentos da fraternidade da Rosa Cruz. Em Torre de Babel, ele explica sua atitude. Ele diz assim: aqui deixo a fraternidade, mas nunca deixei a verdadeira fraternidade cristã que sob a cruz cheira a rosas e evita as manchas do mundo. E em outro lugar, ele diz: só sei ser irmão de Cristo e dos verdadeiros cristãos, respeitar as instituições de Cristo, amar a sabedoria cristã e saborear as rosas de Cristo. Desejo carregar a sua cruz cristã e viver a sua vida. Desejo viver e morrer como cristão. Fecha aspas. E ele também escreve Cristianópolis. Em Cristianópolis, entre muitas outras coisas que eu pretendo fazer aqui um vídeo para a gente falar melhor sobre o assunto, ele descreve que um neófito chega aos portais da cidade, encontra um sentinela que o interroga na entrada e lhe conduz a outro guardião, e depois de vários testes, então, de várias perguntas e de várias promessas, ele pode entrar na cidade de Cristianópolis. É um ritual iniciático. O interessante para a gente observar é que não era apenas uma experiência mística, pode ser tomada assim, mas a forma como ele descreve é praticamente porque isso já ocorria ali em algumas organizações, como as pessoas falam que não havia organizações e estruturas, mas existiam sim, como nós vimos ali na guilda holandesa No Amor Florescemos. Eles faziam um ritual dramático para que a pessoa fosse iniciada. E isso é importante a gente observar. E finalmente ocorre a grande quebra do movimento. Em 1619, o imperador Matias falece. O príncipe eleitor Guilherme V, que era também chefe da Liga Protestante, cujo casamento foi ali anunciado pelos astros, perdeu a batalha e foi isolado. O imperador Fernando II, então, ligado aos jesuítas, assume e inicia uma guerra aos protestantes ali. Começa a Guerra dos 30 anos, que vai se acentuando cada vez mais. Os mosteiros protestantes são atacados, queimados e destruídos.
Os humanistas alquimistas Rosacruzes são obrigados a fugirem ou negarem seu envolvimento para se protegerem, e boa parte das pessoas das cidades protestantes e luteranas, as pessoas foram mortas. E esse é o pano de fundo para a gente entender que todo mundo se afasta. No ano de 1620, em seu trabalho De Curiositatis Perniculae Stigma, Andrea chama então a Fraternidade Rosacruz de um pequeno truque de magia para os curiosos do seu tempo, uma armadilha e uma rasteira para os incautos. É isso que ele diz. E em 1620, ele torna-se sacerdote e superintendente da cidade de Call, onde ele experimentou as dificuldades e os choques da Guerra dos 30 Anos, uma crise monetária, fome, peste. Muitos dos seus parentes e amigos morreram, incluindo crianças. Sua mãe, Maria Andrea, já era idosa e estava sem trabalho, foi morar com ele. Ele cuidou da mãe ao final da vida. Um dia, Valentim Andrea foi forçado a salvar-se escondendo na floresta, lembrando que ele mancava. E outras vezes ele foi atacado por ladrões e teve uma costela quebrada. Quando Call foi saqueado e queimada, em 1634, a casa de Andrea também foi destruída. Seus manuscritos, pinturas e toda a sua biblioteca pessoal foram destruídas. Mas a adversidade não quebrou seu desejo de cumprir o seu dever. Ele esteve ativamente envolvido no ideal de reconstruir a cidade e todo o movimento. Envolvido em atividades de caridade, ele também deu assistência aos pobres e aos seus filhos, todos afetados pela guerra. Ele fazia refeições gratuitas e criaram abrigos para as crianças terem ali uma boa educação. A capela do hospital e a igreja da cidade foram reformadas também com a ajuda de Andrea. Ele se esforçou muito para reabrirem a Universidade de Tübingen e o Tübingen-Stift, o mosteiro de Tübingen. E no ano de 1646, o Johann Valentin Andrea se torna membro da Sociedade Frutífera. A Sociedade Frutífera Ordem da Palmeira, ou Sociedade dos Frutificadores, foi fundada em 24 de agosto de 1617 pelo príncipe Ludwig de Anhalt da Liga Protestante. Ela foi baseada na Academia della Crusca italiana, na qual o príncipe havia sido aceito. Então ele gostou da ideia e formou ali na Alemanha um grupo literário nacionalista criado por príncipes para ressaltar a importância da língua alemã. Havia rituais de recepção que incluíam beber algo em um copo em forma de taça e provocar o novato em uma cadeira giratória e fazê-lo falar em alemão exemplar. Cada membro deveria regular o seu comportamento de acordo com o seu nome de iniciação, que interpretava uma virtude por meio de uma planta ou de uma palavra, um lema. Nas reuniões dessa sociedade, os membros presentes deveriam usar visivelmente as moedas. Cada membro tinha uma moeda da sociedade, que lhe dava acesso à reunião. Todos aqui já devem ter percebido que isso é muito similar ao que nós conhecemos hoje em diversas ordens esotéricas. Mas o Andrea não fica muito tempo ali e continua então com o seu trabalho social. E ao final da vida, ele então resolve se afastar um pouco com um profundo desespero em tudo que estava acontecendo ali em torno de 1650 na Alemanha. Ele renunciou ao cargo em Stuttgart e ele se tornou abade evangélico e superintendente geral no mosteiro de Bebenhaus, o antigo mosteiro cisterciense convertido em escola luterana, onde Kepler, Johannes Kepler, e seu avô foi reitor dali. Então ele faz uma jornada pelo tarô e regressa para o início da história. E ali, por 4 anos, ele se dedicou à orientação dos jovens. O foco da vida de Andrea era a necessidade da educação e o incentivo às ciências, como uma chave para a prosperidade nacional. Ele acreditava que através da educação, a sociedade em geral poderia ser transformada,
acreditava em uma sociedade onde homens e mulheres poderiam todos ter os mesmos cargos e os mesmos salários. É uma das visões mais utópicas da época. E no dia 24 de junho, o dia de São João Batista, em 1654, após uma longa doença e grave ficar vários dias de cama, antes de completar 68 anos, Johann Valentin Andrea deixa suas vestes carnais e faz a sua grande iniciação. Valentin Andrea admitiu que as fontes para a sua fábula do casamento alquímico era Guillaume de Postel, que usava um equivalente da palavra Rhodostauroticum, Rogispertius, para o orvalho rosado prometido dispensado entre aqueles que necessitavam. A referência deriva de Roere Caeli et Pingere Terrae, ou Deus te dê o orvalho do céu e a gordura da terra. Após a bênção de Jacó em Isaac em Gênesis, e o Zohar, referindo-se a esse mesmo versículo, diz: o orvalho rosado destilado do cérebro do ancião dos dias, da sua testa, do seu cabelo e da sua magnífica barba. A frase também é encontrada na página de rosto do Monas Hieroglífica de John Dee e se encontra no Salmo 133 e também na abertura do Confessio Fraternitatis, deixando claro que essa escola, a escola do orvalho ou do orvalho do céu, tinha bases alegóricas alquímicas entendidas apenas pelos iniciados, assim como os próprios manifestos Rosacruzes. Antes de falecer, Andrea escreveu uma carta a Moscow Comenius no ano de 1628, entregando-lhe o archote da fraternidade, dizendo que ele deixava o movimento e que o ideal acabou, mas que ele deixava a quem quisesse continuar. Éramos alguns homens de grande valor, que depois da bufonaria do vaidoso Fama, nos reencontramos, abandonamos a vós o que resta do nosso naufrágio. Transmitimos a você com alegria, muito feliz se o nosso empreendimento não tiver fracassado totalmente. Isso ele diz a Moscow Comenius, que continuará o movimento na Inglaterra, criará uma sociedade da luz e entrará em contato com Thomas Vaughan e Irenaeus Filaletes, que ajudarão nos ideais do Colégio Invisível, que darão as bases para Elias Ashmole e para a Grande Loja Unida da Inglaterra da Maçonaria. Ou seja, o movimento continuará discreto por 100 anos e o Alex Comenius e todas essas pessoas estarão envolvidas na criação tanto do Colégio Invisível da Royal Society como da Grande Loja Unida da Inglaterra. Boa parte dessa herança acabou indo para a maçonaria. E aqui, para finalizar, eu deixo um pensamento do Johann Valentin Andrea. As pessoas já foram ridicularizadas o suficiente. Finalmente, podemos libertar os presos. Podemos encorajar os hesitantes. Podemos trazer de volta aqueles que caíram no erro. Podemos trazer de volta aqueles que se perderam. Podemos curar os enfermos. Ouçam mortais. Não há necessidade de esperar por nenhuma irmandade. O espetáculo acabou. O Fama deu à luz e o Fama destruiu. O Fama disse que sim e o Fama disse que não. Johann Valentin Andrea, em Torre de Babel.